Você pode estar alimentando ideias alheias achando que é sua. Existe um pássaro na natureza que se chama cuco. E o cuco é bem peculiar, porque ele não choca os próprios ovos. Ele simplesmente, após botar os ovos, ele escolhe um pássaro qualquer da natureza, retira os ovos desse pássaro e coloca os seus no lugar e vai viver a vida. Esse pássaro, na maioria das vezes, que recebe os ovos do cuco, não sabe. Choca os ovos do cuco como se fossem seus e cria os filhotes normalmente, achando que foram os seus filhos gerados por eles mesmos. Conosco está ocorrendo uma coisa muito semelhante. Ideias estão sendo implantadas na nossa mente e nós juramos de pé junto que essas ideias são nossas. Quantas pessoas por aí não alimentam ódios que sequer sabem o motivo? Quantas pessoas por aí não carregam tradições antigas sem saberem a justificativa para a manutenção daqueles hábitos? Eu venho dizendo há vários vídeos, e não apenas eu, diversos outras pessoas, outros mensageiros estão dizendo: estamos em uma guerra do bem contra o mal, em uma guerra da luz contra as trevas, em uma guerra do homem contra suas más tendências. Isso é um fato. Ai daquele homem que tentar subestimar a capacidade das trevas. A capacidade divina é ilimitada e nós sabemos. Mas Deus é um cavalheiro. Ele nos deu uma área delimitada de livre-arbítrio. E dentro dessa área podemos agir. E normalmente estamos dando espaços para as trevas. As trevas utilizam-se das mídias sociais? Sim, assim como a luz. As mídias sociais são ferramentas. Assim como a descoberta da bomba, ou melhor, a descoberta da fissão nuclear poderia ter sido usada essencialmente para o bem, ela foi usada predominantemente para o mal. Uma simples ferramenta. O ser humano decide quem vai se apossar dele. Existe aquela velha historinha. Há dois lobos dentro de cada ser humano. Um lobo bom e o mau. Quem é o que vai vencer? Aquele que você mais alimenta. E hoje em dia, veja a psicosfera da Terra. Saia nas ruas, saia nas redes sociais, ligue televisões em canais de reportagem. O que está sendo emanado ali? Ódio, violência, tristeza, dor, lamento. Essa é a psicosfera da Terra. Estamos o tempo inteiro girando em ódio, dor, sofrimento, maldade e doença. Nós estamos permitindo que o lobo mau vença. Quantas notícias ruins não inundam nossa casa dia a dia? Existem pessoas que ficam com a televisão ligada quase que 24 horas naqueles jornais sangrentos. Só notícia ruim o tempo inteiro. E com essa quantidade de notícia ruim, como podemos viver em harmonia se deixamos nossa psicosfera, nossa mente, ser invadida, ser inseminada artificialmente por ideias das trevas? Uma notícia é espalhada no WhatsApp ou na rede social. E imediatamente nós vamos lá, tentamos julgar, condenar, massacrar a pessoa. Para dias depois vermos que a pessoa não cometeu nada daquilo de que foi acusada.
Você aceitou uma inseminação artificial e praticou uma injustiça, tentando condenar alguém que é inocente. A troco de quê? Você chegou a pesquisar essa ideia? Ou seja, você está controlando a sua mente ou sua mente está servindo de barriga de aluguel para as trevas? Ela implanta e você distribui. Existem pessoas que estão numa sintonia tão brutal e tão afinada com as trevas que ela é literalmente controlada pelas trevas. As trevas querem fazer A, aperta um botãozinho e a pessoa age. E jura de pé junto que todas aquelas ideias eram delas. Se você está em uma bolha, muito mergulhado nessa bolha, cuidado! Provavelmente você está chocando um ovo que não é seu. Se você está em bolha política, odiando todo mundo, que é do espectro político contrário, se você está em bolhas feministas, machistas, odiando o sexo contrário, tome cuidado, está chocando o ovo que não é seu. Estão implantando ideias em vocês. E sabendo disso, então quer dizer que vocês são inocentes? Olha, se as ideias não são minhas, eu sou inocente. Até porque as trevas agiram em meu lugar. Não. Por o azar de vocês e para a sorte de vocês, a luz, a divindade, sempre manda enviados. E os enviados sempre buscam braços e mãos para agirem no bem. Braços, mãos, bocas. E se você for olhar hoje, no ano de 2026, está explodindo centenas e centenas de canais alertando sobre isso. Sobre Matrix, sobre as bolhas, sobre a guerra entre a luz e a treva, sobre você ter um livre-arbítrio dentro de um ponto ao outro. Então você não tem essa desculpa. Ah, eu não sabia. Sabia sim, se você está assistindo esse vídeo, nem adianta fechar mais. Já ouviu. Eu estou te falando, centenas e centenas e centenas antes de mim falaram, milhares e milhares estão falando nesse exato momento. As mídias sociais, salvo raríssimas exceções, estão sendo usadas pelas trevas. Até porque a psicosfera humana ama todo o conteúdo trevoso. Luxúria, música de baixo teor vibratório, filmes com extrema violência. É isso que a pessoa gosta. Os canais do YouTube que mais prosperam são com esse tipo de coisa aí. Informação útil e de qualidade, a pessoa não quer. Desacredita quem fala, chama de louco, psicopata, seja lá o que for. Tenta assassinar a reputação, mas não querem. Entende por que as trevas estão ganhando força nas redes sociais? Porque é isso que interessa aos habitantes da Terra, em sua maioria. Com todo respeito, estão rolando na lama, estão igual porcos, chafurdando na lama e adorando isso. E até quando será assim? Até quando você vai dar vazão, vai gestar e parir uma ideia que não foi sua? Inseminar uma ideia artificial em você e você jura que é sua, e gesta essa ideia, alimenta essa ideia, nutre a ideia e pare a ideia, e tenta espalhá-la por aí. De onde vocês tiraram que pessoas do espectro político contrário não são seres humanos iguaizinhos a nós, com os mesmos erros, com os mesmos vícios, no mesmo planeta, dentro da mesma psicosfera, no mesmo campo de guerra entre as trevas e as luzes? De onde você tirou que o seu político é perfeito, sabendo que homem perfeito que pisou na terra foi só um, o Cristo, e nós fizemos questão de matá-lo? Então você realmente acha que nós temos condições de julgar com 100% de certeza? Não, nós não conhecemos todo o lado da moeda. Meu canal fala aqui sobre reencarnação, sobre vida após a morte. Isso são tabus. Tem pessoas que têm esse conhecimento muito amplo, mas não falam, porque tem medo de cair em descrédito. Tem pessoas extremamente intelectuais que sabem que tudo isso existe, mas tem medo de falar. Porque tem medo do deboche. Deboche de quem? Dos que estão rolando na lama? Eles vão debochar mesmo. E é bom que o façam, porque eles são, inclusive, o seu sinal. Tem uma piada muito boa
dois cegos, piloto e copiloto, pilotando um avião. Eles decolam, começa aquela gritaria toda. O pessoal gritando e tudo mais. Colocou o avião em altitude de cruzeiro, prossegue viagem. Para pousar é a mesma coisa. Eles vão pousar, começa aquele alvoroço, aquela gritaria toda, e pousam o avião em segurança. Aí um vira pro outro, tá vendo, meu amigo? Imagina se um dia eles não gritam, hein? Entende? Então, quem tá chafurdando na lama tem que gritar mesmo. Porque é o parâmetro da luz que você está no caminho certo. Porque se você começar a receber aplausos de uma turminha aí, político corrupto te aplaudindo, pessoas ligadas à luxúria te aplaudindo, pessoas ligadas ao dinheiro te aplaudindo, pessoas ligadas ao crime te aplaudindo, tome cuidado. Se você receber aplausos dessa turminha aí, tome muito cuidado. Até porque a turma do Cristo não faz algazarra. A turma do Cristo não vai ficar aplaudindo os trabalhadores deles. Aqui, a todo tempo. Por quê? Não há tempo para aplausos, há tempo para trabalhar. Não temos que ficar olhando, ó, estão aplaudindo. Trabalhe. Então, dependendo de quem está te aplaudindo, você vai saber se está no caminho bom ou ruim. Se querem continuar nas redes sociais odiando-se uns aos outros como se vocês não tivessem pai, mãe, irmãos e avós, mulher é tudo assim, você não tem mãe, irmã, avó, homem nenhum presta, você não tem pai nem filho, as pessoas estão perdendo o senso, o mínimo senso de racionalidade. O mundo seria melhor sem os homens. É algum distúrbio mental? As mulheres são todas adúlteras. É algum retardo mental repetir frases assim? Vocês gestaram essa merda toda na cabeça de vocês, porque a treva introjetaram isso em vocês e saem reproduzindo. E não veem que estão passando vergonha. E o pior, passar vergonha nem é a pior consequência disso. Porque quando eu descobrir que existe vida após a morte, quando eu descobrir realmente que o mundo após a morte é um mundo infinitamente maior do que esse, se aqui existe bandidagem, trevas, crimes organizados, inteligência no crime, lá você não tem noção. Vocês não sabem da missa metade. Vocês não sabem da capacidade das trevas. Se você acha que existem políticos corruptos, inteligentíssimos aqui, eles são menos que bebês recém-nascidos lá. E da mesma forma, se você acha que o Cristo veio aqui e que ele foi a luz do mundo, vocês têm razão. Mas do lado de lá existem centenas e centenas de espíritos no nível do Cristo e para cima dele. Então repito de novo, nosso Cristo não é o Cristo mais evoluído do universo. Porque existem milhares e milhares de Cristos espalhados por aí. E eu quero menosprezar o nosso Cristo? Não, eu quero dizer, quando Cristo disse há muitas moradas na casa do Pai, ele quis dizer, o mundo, o universo é extremamente complexo. Isso que você vive na Terra não é nem demonstração de 0,001%. Então se você acha que a prisão aqui da Terra já é ruim, é porque vocês não conhecem as prisões das trevas. Que os trevosos escravizam-se uns aos outros. Então, se vocês querem ser escravos de trevosos, de espírito das trevas, fiquem à vontade. Continuem espalhando ódio mutuamente. Continuem tentando cancelar as pessoas sem saber da realidade dos fatos. Continuem alimentando ideias que não são suas. E vocês sim, vão ser ótimos escravos das trevas. Continuem usando suas bocas para manifestarem doenças, crimes e sangue. A palavra cria. Saiu palavra da sua boca, você não tem como recolhê-la mais. E a partir daí, ela vai agir até os confins do universo. Então se você quer se chafurdar na lama, fique à vontade, mas não diga que não foi avisado. E agora um recado para as pessoas de boa fé. As pessoas que estão errando, mas que estão tentando caminhar para o bem. Caem, levantam, tem recaída, mas volta para o centro de novo. Entendam, não importa qual a situação você quer vencer. Mas entenda uma coisa, não é porque você retrocedeu
um degrau na escada que você deve rolar a escada abaixo. Se você está tentando vencer o vício na cachaça, droga, prostituição, sexualidade, seja o que for, o vício da gula, se você teve uma recaída, não tem problema nenhum. Só existe um tipo de pessoa que tem recaída. É quem está tentando vencer aquele vício. Quem não tenta vencer um vício, nunca vai ter uma recaída, porque está sempre em queda. Agora, se você teve uma recaída, ok. Pare naquele degrau que você recaiu, se erga, coloque-se no seu lugar de novo, se centre, pense, raciocine e volte ao trabalho. É uma simples dieta, por exemplo. Eu estou em dieta. Nossa, errei na dieta, comi um chocolate. Então agora você vai comer a caixa toda? Não o suficiente, vai jogar sua semana inteira no lixo. Olha, já que eu comi a caixa toda de chocolate hoje, amanhã não faço dieta. Se você comer um chocolate, recaiu, comeu a caixa toda? Ok, amanhã você recomeça de onde parou. Para os de boa fé, os que têm sede de informação, os que têm sede de renovação, alimentem ideias boas dentro de vocês. Não emprestem a mente, a boca, o corpo de vocês para as trevas. Assuntos edificantes são essenciais. Pensem nisso. Que a paz do Senhor seja conosco, hoje e sempre.